Tudo se inicia numa ponte acima de um rio e rodeada por sakuras. Um homem que atravessava refletia que as pessoas têm pelo menos um lado misterioso. Algumas são consideradas inspiradoras, e outras capazes de pintar um quadro vivo com facilidade. Elas podem ser belas, mas surdas pra tons. Podem ser magras, mas comilonas. Quem sabe até feias, mas populares com o sexo oposto. E por aí vai. No caso desse homem da ponte, ele também tem um lado misterioso. No meio da noite, no escritório de um prédio no centro urbano, uma colega de trabalho chama Kitase pra um bar onde o pessoal vai depois do serviço, mas ele recusa gentilmente e vai embora, algo que a mulher já esperava. Em seguida, um rapaz se aproxima da moça e comenta que nunca viu Kitase bater o ponto na hora errada. Após pegar o metrô, o protagonista chega em casa e nos conta brevemente sua história. Ele se chama Kazuhiro Kitase, um trabalhador comum que dá mais valor a chegar em casa na hora certa do que buscar uma promoção. O hobby dele é cozinhar, ou nem tanto, melhor dizendo, ele não chega a odiar essa atividade. Na verdade, o hobby de Kitase e sua razão de viver é dormir. A cada noite ele prepara sua marmita e deixa ao lado da cama, mas ao invés de explicar com palavras, ele vai mostrar na prática o motivo. Desde criança, Kitase é fascinado pelo mundo da fantasia, como humanos lutando contra dragões com espadas, escudos e magia. O garoto leu esse tipo de obra até não sobrar nenhuma nesse mundo, até que certo dia ele começou a sonhar. Nesse sonho, Kitase está em um desses mundos. Por mais que seja adulto na sua vida real e repleto de horas marcadas, nesse universo alternativo ele aproveita suas aventuras livremente, seja tentando derrotar monstros ou ficando exausto de tanto correr deles. Com certeza o garoto já teve sua dose de experiências assustadoras nesse lugar, mas diante da beleza que pode ser vista por ali, ele não acha que é tão ruim afinal de contas. Em um desses sonhos, olha para o rosto no rio, Kitase vê seu reflexo na água e imagina que as pessoas envelhecem mais devagar nesse mundo, porque ele ainda parece um pivete. Nessa hora, uma garota de orelha pontuda se aproxima e chama o garoto pelo nome de Kazuhiro. Kitase nos apresenta ela como Maria Belli, também conhecida como Marie, uma elfa que apesar da aparência, tem um século de idade e seus olhos parecem duas ametistas. Kitase comenta que a garota tem estado bem ocupada depois que se mudou para a guilda dos feiticeiros, e ela observa que o amigo continua vivendo nesse campo primitivo. Sinceramente, ela acha que o rapaz parece mais um elfo do que ela. Após abrir um sorriso amarelo por conta do comentário, Kazuhiro Kitase explica que se chama Kazuhiro porque, quando foi escolher seu nome nesse mundo ainda criança, digitou o próprio errado. Enfim, ele chama a elfa para dar uma passada nas ruínas ali perto. Maria fica irritada e questiona se uma garota humana gostaria de ser convidada para um lugar como esse, e Kitase responde que depende da pessoa, mas se a elfa aceitar o convite, ele promete alimentar ela com um lanche diferenciado. Vencida pelo estômago, Maria pergunta se eles vão para as ruínas Nazul, e o cara confirma. Segundo ele nos conta, as ruínas Nazul eram uma cidade subterrânea que virou fantasma milhares de anos atrás, mas as estruturas em si não foram tão afetadas nesse tempo todo. Por essa razão, a teoria mais aceita do que aconteceu nesse lugar é que algum vírus causou o colapso dessa civilização. No entanto, Kitase se pergunta se uma sociedade tão magicamente evoluída seria capaz de morrer por conta de algo desse tipo. De frente para uma estrutura antiga de Nazul, Kitase conta para Marie que essa é uma das 7 maravilhas desse lugar. Curiosa, a elfa questiona se o humano é capaz de resolver os mistérios que habitam essa terra, mas não importa para ele se não for possível resolver, por mais que ele gostasse. Para ele, o que importa é estar ao lado de Maria Belli. Dentro da estrutura, a elfa invoca o feitiço Sarja, que cria várias criaturas pequenas que iluminam o ambiente. Kitase ressalta que esse povo devia ter uma tecnologia incrível para manter de pé esse lugar por tantos anos. Como veio de um país onde terremotos são comuns, certamente ele inveja quem possui esse tipo de magia de fortalecimento. Conforme andava, o garoto encontrava um bom lugar para eles fazerem um lanche, e os olhos da elfa brilham como se ela fosse uma criança. Logo ela abre a marmita e come com vontade, dando a primeira mordida para não perder tempo. Apaixonada pela comida, ela pergunta o que é, e Kitase conta que se chama Sushi Inari. Enfim, ao passo que a elfa conclui que fez a coisa certa em vir com Kitase, alguém espionava a conversa nas sombras. Após a garota comer, o amigo comenta que eles poderiam fazer isso de novo quando ela não estiver ocupada, mas Maria se sente ofendida e argumenta que está sempre ocupada estudando feitiçaria. Porém, isso não impede que eles deem um rolê de vez em quando, é claro. Na sequência, enquanto a dupla caminhava, Maria vê alguma coisa e puxa Kitase para trás. Quando os dois espiam para ver que era um monstro armado, a elfa fica preocupada. Porém, Kitase não hesita e parte para cima da criatura em alta velocidade. Quando o humano se aproxima, o lagarto humanoide levanta seu braço e cumprimenta o Kitase, deixando Maria confusa. O lagarto tá com inveja porque o moleque tá de rolê com a senhorita elfa, mas Kitase deixa claro que ela só veio para ganhar comida. Maria não tá entendendo nada do que eles estão falando, porque os dois estão se comunicando no idioma dos monstros, que ela não sabe falar. Depois que Kitase volta pra amiga, ela se mostra surpresa por ele ter aprendido essa língua, e ele explica que foi atacado tanto que sentiu que precisava. A elfa questiona o que o lagarto disse, e o humano explica que é melhor tomar cuidado com o dragão que tá dormindo nas profundezas dessa estrutura.
agora e que tá na época de desova, por mais que Kitase amaria ver os ovos da dragoa. Por outro lado, Marie sabe que uma fera dessas, nessa época de desova, fica ainda mais furiosa. Mais à frente, os dois encontram algo no escuro que Kitase não é capaz de ver. Marie conjura a visão noturna nele, então o garoto consegue enxergar o dragão dormindo. Por conta da mana irradiante da escama, Marie acha que é um dragão arcano e, pelo que parece, é verdade que essa espécie é capaz de criar mágica só ao respirar. Agora, se realmente for um arcano, eles estão ferrados, porque esse bicho só pode ser visto uma vez a cada milhares de anos na época da desova, e não é nada amigável. Como aumentou o tom de voz, Marie acaba acordando um dragão. Kitase chama ela pra voltar de onde eles vieram, mas o caminho é fechado de repente por uma grade que sela a porta. Nisso o dragão se aproxima dos dois, e eles chegam à conclusão que é hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies. Então a fera alada cospe fogo em cima da dupla, e ele se alastra por todo o recinto. No meio do fogo, Kitase só queria ter admirado os ovos do dragão antes de virar churrasco. Em seguida, ele acorda normalmente em sua cama no Japão. Esse é o lado misterioso dele, poder viver dentro de um sonho e até comer dentro dele. Sinceramente, ele queria que esses sonhos pudessem durar mais, ainda mais porque ele finalmente conseguiu sair com a Marie. A propósito, reparando que tem um volume estranho no cobertor ao seu lado, o garoto dá uma puxada no lençol e não consegue acreditar que é a própria elfa deitada com ele. Até o sol nascer, o cara fica pensativo com essa questão e não consegue pregar o olho. Maria Belli acorda completamente. Ainda sonolenta, ressalta que o Kazuhiro parece mais velho que o normal. Kitase promete explicar mais tarde e pergunta se a garota tá machucada. Afinal, eles foram atacados por um dragão. Nessa hora, Maria olha pra baixo e grita ao perceber que tá sem roupa. Ela se enrola com o cobertor e manda o cara pegar alguma coisa pra ela vestir. Sendo assim, Kitase usou sua folga pra comprar roupas femininas e se pergunta por que diabos aquela elfa tava sem roupa e por que ela veio pra esse mundo, pra início de conversa. Afinal, o garoto sempre pensou que o mundo de fantasia era só um sonho. Mais tarde, quando ele chega em casa, Maria pergunta onde está. Kitase pensa nas palavras que vai usar pra não assustar a garota, mas na verdade ela tá bem deslumbrada com o tamanho do prédio em que o garotão mora, imaginando que ele deve ser super rico. Encantada com tudo, ela pergunta o que é aquilo gigante no meio da cidade, e o humano explica que é a torre Skytree, e que a visão lá do alto deve ser bem legal nessa época de sakuras. Maria pergunta o que são sakuras, mas Kitase prefere mostrar ao vivo. Eles aproveitam e comem alguma coisa na rua. Ao escutar isso, a elfa não sabe como agradecer e abraça o amigo, mas acaba deixando cair o cobertor. Logo depois, enquanto ela se arrumava, o garoto refletia que se o outro mundo é real, então eles foram atingidos de verdade pelo fogo do dragão. Se for isso, talvez tenha sido o próprio Kitase que trouxe Maria Bela. Falando na garota, ela acaba de se arrumar, então Kitase dá um gorro pra ela esconder as orelhas, porque não existem elfos nesse mundo. Na hora de sair do apartamento, ele pergunta se a parceira tá de boa pra explorar o Japão nesse novo mundo, e ela garante que tá animada pra isso. Entretanto, logo na cena seguinte, ela tá morrendo de medo de andar de carro. Na sequência, eles vão até um restaurante. Após o humano fazer o pedido, a elfa quer saber por que foi cair justamente nesse país chamado Japão, já que ela não lembra de mais nada além do ataque do dragão arcano. Quando se deu conta, tava num país de língua desconhecida. Além do Kazuhiro parecer mais velho nesse lugar. Sendo honesto, o garoto também não faz ideia, mas também quer descobrir a razão. Pra isso, ele questiona se Maria Belli também costuma sonhar à noite, e se ela já visitou lugares que nunca tinha visto em seus sonhos antes. Afinal, o passeio que os dois deram juntos por último era exatamente um sonho de um mundo fantasioso que Kitase teve. Daí, quando ele acordou, Maria estava na cama por algum motivo, e foi nessa hora que ele percebeu que o mundo que ele pensava ser de mentira era real. Em outras palavras, parece que Kitase é capaz de viajar entre dois mundos durante seu sono, mas parece que além de ativar a viagem quando dorme, isso também acontece quando ele é atacado por monstros. Provavelmente, Maria veio junto porque Kitase abraçou ela muito forte na hora do ataque. Por conta dessa teoria, a elfa acha que tá morta, mas o garoto tem certeza que não, e que ela deve conseguir voltar assim que dormir nesse mundo. Agora, sobre a ideia dele, Kazuhiro explica que talvez os dois universos tenham uma passagem de tempo diferente, ou talvez ele só envelheça no mundo de fantasia quando tá lá. Aliás, como a amiga perguntou, ele conta que tem 25 anos no planeta Terra. Maria fica assustada com isso, mas assim que a comida chega, ela muda completamente de expressão e não esconde seu amor por aquela culinária esquisita. Kitase aconselha que eles continuem a conversa depois do almoço, e a elfa não poderia concordar mais. Logo a dupla almoça junto e conversam sobre outras coisas mais descontraídas no meio disso. Após a refeição, o japonês leva a elfa forasteira até as sakuras, as famosas flores de cerejeira do país dele. Fascinada com toda aquela beleza, Maria Belli
ele passa a acreditar que existem tantos espíritos que ela nunca viu antes. Kitase concorda e acrescenta que no Japão, a temporada de Sakura é uma ocasião especial e que ele quer que sua amiga viva esse mundo novo da forma mais intensa enquanto estiver aqui nesse breve tempo. Dito isso, Kazuhiro Kitase dá as boas-vindas ao Japão para a senhorita Elfa. Maria responde ficando vermelha e colocando o cabelo atrás da orelha, o que também impressiona Kitase. Então, a garota pega o amigo pelo braço e sai andando com ele pela praça. A partir desse dia, segundo o protagonista, ele começou uma nova história ao lado de Maria Belli. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!